O prazer é todo meu, irmãos, poder estar com vocês em mais um sábado para estudarmos a palavra do Senhor. Que sejamos todos abençoados. Aproveite que a mensagem ainda está começando e compartilhe este vídeo com a pessoa que você ama, pois eu creio que esta mensagem é muito importante para o tempo em que nós vivemos. Vamos buscar o Senhor em oração. Pai eterno, louvamos teu grandioso nome pela graça e salvação em Jesus Cristo. Obrigado por nos receber em teu sublime trono. Aceita-nos, Pai. Iremos agora abrir a tua palavra inspirada. Oportunidade única para o Espírito Santo, o Espírito da verdade, transformar o nosso coração. Não queremos endurecer, Senhor. Por isso que abrimos os ouvidos, abrimos os corações. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 3, versos 18 e 19. Abra comigo. Ezequiel capítulo 3, versos 18 e 19. Assim lemos. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá sim por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Irmãos, que texto tremendo, que mensagem poderosa, que mensagem emocionante. Esta semana foi repleta de muitos desafios mundiais. Foi tão agitada a ponto de cientistas da Universidade de Estocolmo informarem que a Terra já ultrapassou os 6 dos 9 limites para estabilidade e resiliência. Irmãos, é isso mesmo. E nós lemos esta informação. A Terra está agora bem fora do espaço operacional seguro para a humanidade. O planeta ultrapassou 6 dos 9 limites de estabilidade. Podemos até considerar esta uma abordagem científica alarmista. Mas o fato é que, dia após dia, nós vemos mais e mais avisos sombrios dos grandes homens da Terra. Falando a verdade ou não, eles são fiéis em seu trabalho de dar a informação. Eles são fiéis em seu trabalho de comunicar. Bem, lamentamos a situação ocorrida no Marrocos, onde aproximadamente 3.000 pessoas perderam a vida naquela noite terrível de 8 de setembro, de madrugada, um grande terremoto. Milhares de pessoas estão desabrigadas, passando necessidades, e vários outros desaparecidos. Lamentamos também a terrível inundação na Líbia, onde foram registrados, irmãos, mais de 5.300, por aí 5.300 mortos e cerca de 10.000 desaparecidos. Nessa que foi a maior inundação em 100 anos da história do país. Enfim, irmãos, assim está o nosso mundo, assim está o nosso planeta. Um mundo que não dá mais prazer de viver. Um mundo novo, mas velho. Um mundo capturado pelo príncipe das trevas. Um mundo mergulhado na impiedade e pecado. Um mundo que caminha à destruição final. Glória a Deus pelos 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando, contendo os ventos de desolação e contenda. E nas suas tentativas de procurar resolver os problemas deste mundo, os problemas proféticos deste mundo, sim, deixe-me sublinhar isto, os problemas proféticos deste mundo, os líderes globais se uniram, para a urgente guerra contra as alterações climáticas. Mas eu diria, a urgente guerra contra Satanás e seus planos, porque ele é quem traz estas coisas. Está isto claro, irmãos? E a pergunta que eu faço é,
Satanás está disposto a parar de criar estragos no mundo? Não, não, meus irmãos. Nós vamos escutar aqui as palavras do chefe da ONU em seu discurso no G20. O que ele diz? Escutemos, irmãos. I've come to the G20 with a simple but urgent appeal. We cannot go on like this. We must come together and act together for the common good. Com um apelo simples, mas urgente, não podemos continuar assim. Devemos nos unir e agir juntos para o bem comum. Temos que trabalhar pelo bem comum. Temos que nos unir para o bem comum. E o Papa Francisco advertiu-nos já há algum tempo que não devemos confundir o bem comum com prosperidade. Vejamos, irmãos. Segundo o Papa Francisco, o bem comum, por outro lado, é mais do que uma soma individual de interesses. Ele se move do que é melhor para mim para o que é melhor para todos. Em outras palavras, irmãos, de acordo com o Papa Francisco, pelo bem comum, nós somos chamados a deixar de lado as nossas preferências, a deixar de lado os nossos interesses e pensamentos. Pelo bem comum, pelo pensamento e interesse da maioria. Em um outro artigo interessante intitulado Doutrina Social Católica é fundamental para enfrentar questões mundiais, que a propósito foi escrito no auge da pandemia de Covid-19, se diz o seguinte: os cristãos, no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que os domingos e os dias sagrados da Igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Então fica claro, irmãos, que bem comum não é tão bom assim como o nome diz. É sim uma mina de liberdade civil e religiosa. Não só. No artigo com o título Sejamos Honestos, a doutrina católica nem sempre proibiu a pena de morte, é dito o seguinte, escutemos muito bem, é dito. Terceiro, a pena de morte pode em certos momentos apoiar o bem comum. São Tomás de Aquino chama atenção para este ponto. Ele diz: portanto, se um homem é mau e perigoso para a comunidade por causa de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto para salvaguardar o bem comum. E agora, no contexto da grande crise mundial, nós somos convidados a nos unir, a trabalhar juntos em prol do bem comum. Muito interessante, irmãos. Vejam também este ponto. O bem comum tornou-se global, diz o Papa Francisco. Em outras palavras, todo mundo tem que estar ligado, porque o bem comum tornou-se global. Vejamos aqui, irmãos. Unam-se para o bem comum, pede seus líderes do G20. E aqui ele pediu para que os líderes mundiais se unam para enfrentar os maiores desafios mundiais. E ele faz alusão aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Irmãos, lembram que em março de 2023, a Comissão Trilateral, que de fato é composta por homens notáveis do mundo, reuniu-se e disse que 2023 é o ano 1 da nova ordem mundial. Lembram disso? Lembram também que a ONU disse em junho de 2023 que precisamos de 7 anos de ação acelerada para alcançar os ODS. Isto nos leva ao ano 2030. Lembram ainda, irmãos, que o Papa Francisco já lançou uma jornada de 7 anos rumo à sustentabilidade total? E ele disse que o último dos 7 seria o ano sabático. Bem, isso é muito interessante. Isso significa o quê? Não sei, irmãos, mas vai ser interessante de ver. E ainda, durante a cimeira do G20, se fortaleceu uma campanha muito interessante chamada Uma Terra, uma Família, um Futuro. Segundo os organizadores do evento, esta frase se inspira em Maha Upanishad,
que é um líder espiritual hindu. Vemos um pedaço do vídeo, irmãos. The focus on one earth, one family, one future. This phrase is inspired by the Maha Upanishad. E o foco é uma terra, uma família, um futuro. Esta frase é inspirada no Maha Upanishad. Frase inspirada em um notável homem da religião hindu. O fato, irmãos, é que o hinduísmo é uma religião solar. Isso é fato, é um fato reconhecido mesmo pela Google. Não estou aqui inventando nada. Vejam, Surya é o deus hindu do sol. Ele é considerado o criador do universo e a fonte de toda a vida. Ele é a alma suprema que traz luz e calor ao mundo. Então, inspirar-se em um adorador solar, em uma religião solar, para enfrentar as questões mundiais, isso é muito interessante. Agora, deixem-me dizer, irmãos, que este slogan, uma terra, uma família, um futuro, não é tão novo assim. Esta frase foi desenvolvida em 2015 por manifestantes cristãos, muçulmanos, judeus, hindus e outras religiões. Porque eles fizeram uma marcha no Vaticano no domingo 28 de junho de 2015. E eles lá foram saudados pelo Papa Francisco. Vejam aqui, irmãos. Papa aplaude manifestantes. Uma terra, uma família. De muitas religiões. Isto foi no tempo em que o Papa estava escrevendo Laudato Si, volume 1, porque ele agora está escrevendo o volume 2, bem antes da Conferência de Paris. Agora, não só as religiões estão unidas por uma terra, uma família, um futuro, mas também agora líderes do G20 estão unidos por esta causa. E quem são os líderes do G20, irmãos? Quem são eles? Resposta: são os líderes do mundo todo. Sim. Bem, eu sei lá o que vai acontecer. Bem, irmãos, fatos como estes me têm surpreendido muito a cada dia. Me perdoem, caiu a minha caneta. Eu nunca imaginei poder fazer parte da geração que vê de perto o desenrolar das profecias. Não, eu nunca imaginei. E eu louvo a Deus por estar vivo neste tempo, meus irmãos. E eu quero ler para vocês um comunicado muito especial. Vemos. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam. Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Irmãos, se nós ficarmos calados neste tempo em face disto que está acontecendo no mundo, nós seremos responsáveis. Eu quero vos levar a palavra de Deus agora. Quero vos levar a palavra de Deus. Vamos lá analisar a história na verdade é a mesma história, de dois missionários que tipificam os missionários do tempo do fim. Num tempo de caos como este, nós precisamos seguir o exemplo destes dois missionários. Deus manda anjos para executar juízo às depravadas cidades de Sodoma e Gomorra. E em sua sombra, no calor do dia, Abraão vê 3 viajantes. Sua aparência era de pessoas cansadas. Sua aparência era de pessoas com um longo caminho a percorrer. O cavalheiro Abraão convidou-os a descansar e comer. Irmãos, a hospitalidade é um caso sério. Pela hospitalidade, Abraão venceu. Pela hospitalidade, o seu sobrinho venceu. A hospitalidade é um caso sério. E após a refeição, os homens contam a Abraão o grande plano de Deus para as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou muito angustiado, não por se identificar com o pecado na cidade depravada, não, mas com os honestos dentro dela. Gênesis capítulo 18, verso número 23. Gênesis capítulo 18,
Verso número 23. Assim começa a intercessão deste missionário. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio, Senhor? E se houver 50 justos na cidade? Irmãos, nós vemos aqui um missionário preocupado com as almas. Em sua conversa com Deus, Abraão procurou ter a certeza de que Deus pouparia os poucos fiéis que gemiam pela maldade da ímpia cidade. Eis um missionário preocupado com as almas. E ao chegar à cidade, irmãos, os 3 homens caminham no meio da escuridão da noite. Outro missionário os vê. Ló sabia que aqueles homens eram estrangeiros. E ao perceber que queriam passar a noite na praça, ele os advertiu que não fizessem aquilo. Ló conhecia muito bem a ímpia cidade de Sodoma. A palavra de Deus nos diz, no verso 4 do capítulo 19, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. O que estes homens queriam, irmãos? O que eles queriam? Eles queriam aqueles homens para coisas vergonhosas. Este era o pecado típico de Sodoma. Hoje, nós vemos isto? Sim, nós vemos isto. Por isso que Jesus disse, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. E neste momento os anjos entraram em ação. Levanta-te, Ló, pegue sua família, saia da cidade. Mas Ló era um missionário preocupado com as almas. Nós vemos no verso 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Irmãos, mas pensaram que estava brincando. Queridos, pensaram que estava brincando. E hoje não é diferente. Portanto, irmãos, Deus não nos disse que a cidade vai acreditar na mensagem. Deus não nos disse que as pessoas vão acreditar. Ele apenas nos mandou para pregar: saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas deixe-me dizer que a culpa pode ter sido do próprio Ló. Porque até certo ponto, até o ponto dos seus genros não acreditarem nele, não acreditarem nas suas palavras, é porque em algum momento o caráter de Ló havia sido influenciado pelos costumes da cidade ímpia. Por isso sua pregação não despertou temor. Muitos de nós, em nossas grandes cidades, já acostumamos e nos identificamos com o pecado, a tal ponto de nossas palavras, nossa pregação não causar mais efeito. Vejam, irmãos, uma passagem muito interessante da revista Sinais dos Tempos. Se é certo que Deus, por amor de 10 justos, teria poupado Sodoma, qual não seria a influência para o bem produzida em resultado da fidelidade do povo de Deus, se cada um dos que professam o nome de Cristo se achasse também revestido da sua justiça, revestidos da justiça de Jesus? Às vezes, irmãos, nossa vida como missionários pode atrapalhar nossa própria missão. Eles não acreditaram em Ló. Achavam que ele estava mentindo. Porque talvez em algum momento a conduta de Ló demonstrou que ele não era digno de confiança naquela cidade depravada. Ló, mesmo assim, desejava ser um missionário fiel. Ele foi atrás das almas para diverti-las. Ele foi atrás dos seus genros. Não esperou que eles viessem para si. Esta é a característica do missionário preocupado. Nós lemos, irmãos, nesta passagem: a comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas pessoas, dando a todos o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Não. Deviam eles ir ao povo com a sua mensagem,
Atos dos Apóstolos, página 28. Sim, Ló foi atrás, ele foi advertir, mas o povo não deu ouvidos, mas ele avisou. Esta é a função do adventista hoje. Lemos uma passagem, irmãos, passo a passo o mundo está ficando nas condições que reinavam nos dias de Noé. Todo o crime que se possa imaginar é cometido. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que os homens se liguem às confederações de sindicatos, atando a si mesmos em feixes para a queima dos grandes fogos nos últimos dias. Tudo isto é operação dos instrumentos satânicos. A esse círculo de crime e de loucura, o ser humano chama de quê? De vida. É o que prevalece nas grandes cidades hoje, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló. Deus tem uma mensagem de advertência para as grandes cidades. Esta mensagem é urgente e precisa ser levada por missionários realmente preocupados com as almas. Quer vivendo no campo, como Abraão, quer vivendo na cidade, como Ló, missionários preocupados com a missão. Irmãos, a mensagem é urgente. A mensagem é: saiam deste lugar, pois o Senhor há de destruir a cidade. Se ficarmos calados, nós seremos responsáveis por nosso silêncio. Se falarmos, alguns acreditarão e serão salvos. Glória a Deus. Mas temos de ter a certeza de que outros não ouvirão, não aceitarão. O seu sangue cairá sobre eles mesmos. Façamos nossa parte. Eu termino lendo de novo Ezequiel capítulo 3, sim, Ezequiel capítulo 3, versos 18 e 19. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se você, porém, advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Querido irmão, que você responda hoje o chamado de Deus para as grandes, populosas, corruptas cidades. Seja um missionário zeloso. Os sinais estão aí. Seja um porta-voz da mais urgente, da mais importante mensagem. Saiam deste lugar. É a mensagem de Deus. Mudem suas vidas. Convertam-se a Cristo, pois o Senhor há de destruir este lugar. Que as bênçãos de Cristo estejam sobre você, amado irmão. Vamos orar? Pai eterno, obrigado mais uma vez por renovar o nosso chamado. Fomos chamados, Senhor, para salvar o mundo, para divertir o mundo, com a mensagem mais solene, a mensagem do tempo do fim, a mensagem do dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando, os sinais estão se mostrando. Ensina-nos, Senhor, a ser missionários zelosos, missionários preocupados com as almas a perecer. Que, como Abraão, intercedamos por aqueles sinceros nas grandes cidades que ainda não conhecem sua palavra. Que, como Ló, saiamos para divertir, dizendo: saiam deste lugar, emendem suas vidas, preparem-se, pois o Senhor em breve destruirá este lugar. Ensina-nos, Senhor, a atender o seu chamado. Que esta reforma comece conosco, que a transformação comece conosco, que a resposta ao convite da salvação comece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que as bênçãos de Cristo estejam consigo, irmão. Eu verei mais uma vez no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.